Ele morava próximo à sinagoga, né? Ele diz que a casa era contígua à sinagoga, ou seja, era ao lado da sinagoga. E nesta influência de Tício, ele continua então ensinando o evangelho, e nós temos um judeu, Crispo, o principal da sinagoga, agora também convertido a Cristo Jesus. E veja que interessante o que o texto nos mostra, que está começando a acontecer em Corinto. Paulo chegou nessa cidade que não tinha condições, pelo cenário, de se desenvolver, porque tinham dificuldades, o comércio era muito grande, a prostituição era grande, você tinha uma idolatria muito forte naquela cidade. Então as condições não eram as melhores para alguém pensar, vou escolher Corinto para anunciar o evangelho e plantar uma nova igreja. Mas Paulo fala sobre Cristo, e o que acontece? Algumas pessoas começam a se converter. Pela influência de Crispo, o texto então nos diz também, no versículo de número 8, que muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então você começa a ver aqui o início de uma igreja, num lugar onde as condições não eram nem um pouco favoráveis. Mas como o texto nos conta, a oposição, a perseguição ao apóstolo Paulo, ela está se intensificando mais uma vez. E Paulo já passou por isso. Paulo já passou por isso em Filipos, Paulo já passou por isso em Tessalônica, Paulo já passou por isso em Bereia, e ele está agora em Corinto, mais uma vez, recebendo oposição por pregar o evangelho. Então o que nós vemos aqui é a palavra nos responder como é que Paulo estava se sentindo ao ver tudo isso acontecer agora na cidade onde aparentava que as coisas estavam caminhando bem, onde ele está vendo que alguns estão começando a se converter. Mas o que nós vemos o texto nos mostrar, o apóstolo Paulo estava amedrontado pelaquela circunstância. Como é que nós observamos que ele estava amedrontado apesar dos efeitos da pregação do evangelho? Porque o texto nos diz que ele tem uma visão. Nós vemos então a palavra do Senhor nos mostrar o que é que o próprio Deus fala a Paulo no versículo 9 durante uma noite. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nós vemos então que a cidade de Corinto, ela não tinha condições, a semente havia sido plantada, o evangelho está ali trazendo efeitos, estão começando a colher, porque tem muito povo nesta cidade que era do Senhor, ou seja, os eleitos de Deus estão ali, e Deus agora está falando para Paulo, não pare. Não temas, fale, pregue e não te cales em nenhum momento, porque ninguém vai fazer mal a você nesta cidade. Paulo estava amedrontado, ele estava começando a sentir um receio de pregar o evangelho nessa cidade, mas o Senhor, conhecendo o seu coração e o contexto onde ele está, o Senhor então o encoraja através desta visão. E o que nós podemos então observar aqui na vida de Paulo é sobre o histórico que ele tem. Como é que a história de uma igreja pode impactar no seu crescimento? De alguma maneira, aquilo que acontece de bom em uma igreja pode impactar o crescimento dela no futuro? Vamos pensar? A igreja começa super ativa, super animada, porque tem algumas pessoas que moram no bairro, elas se deslocam da igreja que elas estavam para plantar uma nova igreja, e essa igreja começa a se desenvolver, o trabalho infantil é o foco principal, onde Deus está agindo, está transformando, as famílias se convertem, a igreja se consolida. A igreja cresce, passam-se os anos, a igreja começa a trazer novas pessoas. É um ponto positivo do crescimento de uma igreja? Você sabe qual é, né? Estamos falando desta igreja, assim que ela começou, né? Havia condições para ela começar aqui? Havia. Tinham moradores,
do bairro que eram membros da igreja do centro, não é? Essas pessoas começam um trabalho com crianças, mais pessoas se envolvem, adultos começam a vir, o trabalho das mulheres se intensifica e a coisa acontece. A igreja é plantada. Isso é um ponto extremamente positivo para a história da igreja. Por quê? É o poder de Deus. É a mão do Senhor permitindo a expansão do reino. Era apenas uma lá, aqui no bairro, no parque, não tinha. E a partir de 92 passou a ter. Excelente ponto positivo, né? Excelente, para você poder olhar para a história e falar, como é que isso auxilia no desenvolvimento da igreja hoje? No crescimento da igreja hoje? Talvez você olhe para trás e você fala assim, por que a gente não intensifica o trabalho das crianças? O trabalho das mulheres? Porque dá certo. Talvez você olhe dessa forma, né? Vamos olhar, existem pontos negativos no crescimento de uma igreja? Existe. Não é tão simples assim a igreja crescer. Pense comigo, quantos problemas você pode identificar numa igreja com 10 membros? Tem muitos, né? Mas se você pensar numa igreja com 200, é muito mais. É muito mais fácil dos problemas aparecerem, a gente se perder e não conseguir cuidar de tudo. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Mas ao longo da história de uma igreja, os problemas podem vir. Você consegue citar algum problema de uma igreja no desenvolvimento dela, que pode atrapalhar o crescimento? Você pode falar o que você quiser, mesmo que seja da história daquilo que você viveu como igreja. O que você acha que pode impedir o crescimento de uma igreja? Em submissão à liderança. Uhum. Uhum. Excelente. Em submissão à liderança ou a própria liderança que não sabe ser líder, né? Conforme os padrões bíblicos. É autoritário, traz vontades humanas, muitas vezes, e deixa isso aflorar, né? O que mais que nós podemos pensar que a história da igreja de forma negativa pode impactar no crescimento dela, ou não crescimento? O que mais que você pode me ajudar? Todo mundo está acompanhando? Dá para entender aonde a gente está caminhando? Sim? Às vezes eu sei que eu faço pergunta que só eu entendo, só minha cabeça está naquela linha de raciocínio. Então, se você não estiver entendendo, me pergunta que eu refaço para você poder acompanhar. O que você pode ver na história de uma igreja, além disso que o Jatir já colocou aqui para nós, que também poderia impactar e impedir o crescimento da igreja? Mau testemunho de algum membro da igreja, né? Isso pode impactar, porque nós estamos falando de bairro, né? Nós estamos falando de vizinhos, nós estamos falando de conhecidos, um conhece o outro, um sabe da família do outro, sabe todo o histórico, de onde veio, para onde vai, né? Ou seja, todo mundo é cidade do interior, né? Então é muito fácil de você saber quem são. O testemunho vai impactar muito mais do que se você pegar uma cidade grande, onde as pessoas moram muito longe uma das outras e talvez o efeito seja menor, não que não exista, mas seja menor. Então vai impactar de uma forma muito forte. Liderança, em submissão, testemunho, o que mais? Uhum. Uhum. Sim. Aham. Excelente, Ana. Então a falta do discipulado, não acompanhar alguém que acabou de chegar, ela traz toda a bagagem religiosa dela, independente se era boa ou se era ruim. Se ela não for trabalhada, o que ela vai fazer?
ela vai trazer isso para o seio dessa igreja, e isso pode espalhar, isso pode infectar, dividir a igreja e causar muitas complicações. Excelente ponto também. Mais alguma questão? Oi? Fofoca. Excelente. Fofoca facilmente usada para gerar divisão na igreja, né? E dificilmente detectada, né? Às vezes você não detecta a fofoca que está acontecendo nos bastidores de todos os trabalhos da igreja, até chegar na liderança, a igreja já dividiu porque não procuraram resolver da maneira correta, né? Então nós olhamos aqui diversos pontos. Eu estou sem relógio aqui perto, se alguém puder me ajudar aí, só quanto tempo? 10h25, tá, só para eu poder correr aqui, senão a gente fica até 1 hora falando, porque tem uma história muito interessante para a gente trazer aqui. Nós vamos observar então que algumas coisas na história da igreja, daquilo que aconteceu de forma negativa, podem impactar no testemunho. Falamos aqui de insubmissão, liderança que não consegue então realizar o seu serviço, testemunho, a fofoca, algumas questões, né, a falta do discipulado. Quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos ver então como é que Deus age em meio a essas circunstâncias da história da igreja. Eu quero trazer para os irmãos um ponto daquilo que aconteceu então na Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha condições para se desenvolver, para ter uma igreja protestante, uma igreja reformada muito forte. Quando você olha a história, se os irmãos se relembram dos nomes que já passaram aqui nas nossas aulas, nós vemos então John Wycliffe, que ele teve uma função muito grande, que o Senhor usou no século XV, para ele começar um movimento e trazer discussões sobre aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana, na sua época, trazia como ênfase, né? Eram as tradições, eram as doutrinas que não eram bíblicas, e eles começam então a bater em cima disso para que isso fosse corrigido. Quando você olha para a Inglaterra, já existiam alguns discípulos de Cristo por causa do que John Wycliffe fez então no passado. Você vê também o enfraquecimento em alguns países como a Alemanha, a França e a Inglaterra da Igreja Católica Apostólica Romana, o poder que ela tinha, né? Você vê então que isso começa a enfraquecer, a autoridade do Papa sobre esses países começa a diminuir. Então veja, condições que estão melhorando para que a igreja se consolide ali, que a reforma aconteça, que uma igreja saudável esteja presente. E também nós temos aí uma invenção de Gutenberg, não sei se você se recorda, uma máquina que Gutenberg então desenvolveu, que auxiliou depois na criação da imprensa. Porque eram umas chapas então de chumbo, com as letras que colocadas, cada um nos lugares certos, com a tinta específica, coloca o papel, você abaixa, aquela prensa move, pronto. A primeira impressão no papel estava sendo feita ali. E isso auxilia no quê? Na propagação das ideias. Você tem um discurso, opa, agora a gente pode imprimir. Veja só, para nós é tão simples isso, né? Mas ali estava sendo ainda inventado esse dispositivo para começar a entregar às pessoas as ideias num papel. E aí você tem aí a propagação depois de livros, de jornais que começam. Então as condições dentro da Inglaterra eram favoráveis para que a igreja passasse por uma reforma e não permanecesse nas tradições católicas, e ela pudesse então ter uma igreja saudável naquele momento. Mas nós temos também então na Inglaterra, no século XVI, eu vou passar aqui o nome de alguns reis e da família deles de uma forma muito rápida, para você entender o que aconteceu, tá? Como é que as pessoas se desenvolveram ali na fé. Nós temos então Henrique VIII como rei da Inglaterra, e ele era casado com Catarina de Aragão. Deste casamento surge uma filha, Maria. Não é um nome difícil, então guarde o nome dessa filha, Maria, certo? O que acontece? Henrique VIII, ele passou por 6 casamentos. Então era uma pessoa que não tinha facilidade de permanecer com as suas esposas, e ele sempre estava à procura de uma outra. E ele começa a se envolver com Ana Bolônia. E aí ele começa então a procurar o divórcio.
Mas você imagine comigo que nós estamos falando do divórcio na Igreja Católica Apostólica Romana no século XVI. Isso não era aceito. Ele tenta o divórcio, o Papa não aceita, Henrique VIII é excomungado da igreja, e ele então coloca a partir desse momento um documento onde ele se declara chefe supremo da igreja da Inglaterra. E aí ele cria a igreja anglicana. A igreja anglicana é uma mistura da igreja católica com um pouco do protestantismo. E você tem então na Inglaterra esta mistura desta igreja que não era comandada por Roma mais. Ela se torna então independente. Nesse período o que acontece? Ele se separa de Catarina de Aragão, casa com esta mulher, mas quando ele morre, quem assume o reinado na Inglaterra? Maria. Lembra-se do nome de Maria? É um nome tão fácil, né? Um nome tão bonito. Mas ela então, chamada Maria Tudor, ela se tornou conhecida por Maria a Sangrenta, ou Maria Sanguinária. Por quê? Porque ela queria restaurar o catolicismo, restaurar a religião da forma como era, e para isso todos aqueles que foram a favor do que o seu pai fez, chamados então de protestantes ali dentro, aqueles então que voltavam às escrituras para lutar contra a tradição, ela mandou matar. Mais de 300 pessoas foram mortas então no período de Maria a Sanguinária ou a Sangrenta. Mas o que acontece? O tempo passa. E quando esta mulher morre, uma outra pessoa assume o trono. Nós temos aqui então a filha de Henrique VIII com Ana, chamada Elizabeth. Ela passou então 45 anos no reinado, e esses 45 anos ela procurou de uma forma muito sábia unir novamente a Inglaterra para evitar todos os confrontos que estavam acontecendo, ao ponto de começar a dar ouvidos e espaço para os protestantes, para que eles pudessem então brigar pela reforma da igreja, que agora estava voltando a ser católica apostólica romana. Nós temos aqui então um período da história onde você pode dividir em tempo de paz e tempo de perseguição. Maria liderou um tempo de perseguição na Inglaterra. Elizabeth, um tempo de paz. 45 anos de tranquilidade. Ela usou toda a sua política que ela sabia, a postura para tentar unir novamente o país, até dando ouvidos tanto aos católicos romanos quanto aos protestantes. Quando você pensa no nosso contexto hoje, nós, Itapeva, Parque São Jorge, que nós estamos aqui vivendo e pregando o Evangelho, qual é o nosso contexto? Estamos vivendo em tempos de perseguição ou vivendo em tempos de paz? O que você acha? Paz? Oi? Aqui, né? Vamos olhar nós, certo? Quem concorda que nós estamos em tempo de paz, levante a mão. Não estamos vivendo perseguição intensa, né? Mas há um ponto muito interessante que aconteceu na Inglaterra, porque nós temos aí um período de muita dificuldade e nós temos um período muito grande de tranquilidade. O que é que os protestantes fizeram quando eles viveram no tempo da tranquilidade? Eles procuraram a rainha para brigar pelos seus ideais, pela crença da palavra de Deus, da forma como eles haviam aprendido. Eu começo a pensar nos tempos de paz que nós vivemos e o quanto nós aproveitamos essa liberdade religiosa que temos. Você nunca viveu perseguição intensa no Brasil, não como nós vemos do outro lado do mundo, ou a história como ela nos conta em outros momentos, como aconteceu na Inglaterra. Nós nunca vivemos isso, a não ser, talvez, o momento mais difícil para a nossa geração, especificamente nós que estamos aqui, foi a pandemia. Muito difícil, mas não era perseguição. Nós estávamos falando de saúde, né? Uma questão pública, uma dificuldade que nós tivemos para continuar da forma como estávamos. Agora voltou tudo ao normal. Mas o voltar tudo ao normal não foi suficiente para a igreja. Percebam,
nós não aproveitamos o tempo de paz como deveríamos. A liberdade religiosa que nós temos, nós colocamos ela no bolso e vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos. Sabe por quê? Porque nós temos aqui no nosso bairro, ou nos bairros, lembra de novo daquele mapa, de toda aquela região, 7 escolas. Nós temos uma praça na frente da igreja. Nós temos um bairro perto de nós, por mais que tenha algumas dificuldades, nós temos toda a liberdade para entrar lá e falar de Jesus Cristo. E a minha pergunta a você é o quanto desse espaço que Deus nos concedeu nós estamos usando. Ao longo da história. Quantas pessoas nós conhecemos rápidos ao falar, não, está tendo muito problema aqui no Parque São Jorge, na Vila Dom Bosco, eu já ouvi mortes o ano passado, retrasado, porque a violência estava grande, porque existe venda de drogas muito perto, mas o que é que nós como igreja fazemos no tempo de paz? Porque é paz para nós, a liberdade. Nós podemos entrar onde existe a violência, onde existe a venda de drogas, onde existe o alcoolismo, e podemos falar do Evangelho sem que ninguém nos prenda, ou nos mate, como aconteceu na Inglaterra. Sabe por que eu observo isso? Porque a história fala então desses protestantes, eles foram chamados então de puritanos. E os puritanos então eram aqueles que surgiram com essa defesa, conforme diz o reverendo Alderir de Souza Matos. Para eles a igreja pura significava então uma igreja mais bíblica, isenta dos resquícios que tinham então do papismo, ou seja, de todo o catolicismo romano, como os bispos, as cerimônias elaboradas que eles tinham, todo o princípio de liturgia que a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu pelas tradições e não pela palavra do Senhor. Eles também têm os altares, as velas, as orações aos mortos e tudo isto. Os puritanos começaram a se levantar para retirar da igreja, para que a igreja ela voltasse então a ser saudável e bíblica, a pureza nesse sentido. Então esses protestantes que se levantaram na Inglaterra, são os puritanos, que começaram então a defender a verdade do Senhor, mas durante a perseguição de Maria, eles fogem da Inglaterra, e eles se instalam em Genebra. E eu não sei quantos de vocês têm, mas é nesse período que nós temos aí o surgimento de uma Bíblia. A Bíblia de Genebra. Alguém tem a Bíblia de Genebra aqui? Cheia de comentários. Excelente Bíblia, se você não tem e quiser se aprofundar no estudo, né? Não é propaganda aqui, mas é muito bom para você aprender mais. Bíblia de Genebra foi nesse tempo que ela foi escrita, publicada. Lembra então do que estava acontecendo? A prensa móvel de Gutenberg já havia sido lançada, inventada, está sendo usada. Livros, tradução da Bíblia está acontecendo nesse período todo para o inglês. As coisas estão favorecendo para que esse povo então ele se fortaleça cada vez mais. Mas o que aconteceu com a igreja reformada na Inglaterra? Eles conseguiram espaço? Eles não conseguiram o diálogo que eles queriam. Não com o mesmo resultado como eles queriam. A igreja anglicana foi formada pelo rei Henrique VIII, perdão. E ela permaneceu com as misturas, né, do catolicismo com o protestantismo. Mas quando você observa então esta luta num contexto que tinha todas as condições para o evangelho se desenvolver, e você observa que não acontece da forma como deveria acontecer. Mas isso não impede que os puritanos que estavam na Inglaterra continuassem lutando pela verdade do evangelho. Que eles continuassem então exercendo a sua fé, que eles continuassem então falando sobre Cristo Jesus. Quando você então caminha muito próximo, nesse mesmo período, não para a Inglaterra, mas você caminha para a Escócia, você tem então na Escócia um homem chamado João Knox, que ele passa pelo mesmo período das dificuldades, e ele então sai da Escócia, vai para a Inglaterra. Na Inglaterra ele pega o período de perseguição, sai da Inglaterra e vai para onde? Junto com aqueles que estavam ali, os puritanos,
em Genebra. Quem ele conhece em Genebra? Um amigo seu, que você ouviu semana passada nessa aula, João Calvino. João Knox se torna grande amigo, próximo de João Calvino, e aprende então o calvinismo, né? Ele está trazendo aí toda a reforma protestante, a doutrina, ou seja, voltar às raízes das escrituras. Isso faz então com que ele volte para a Escócia e ele comece então a defender a sua fé, e ele traz agora o calvinismo da Escócia, que se instala ali com a organização da igreja, agora chamada de Igreja Presbiteriana. Na Escócia, isso se desenvolve muito melhor do que na Inglaterra. Os puritanos, apesar disso, eles continuaram então pregando o Evangelho, continuaram falando sobre Cristo Jesus. Mas o que eu me pergunto sobre essas pessoas, e o que é que desperta alguém para viver como eles? O que é que despertou os puritanos para que eles lutassem para que a igreja fosse reformada, restaurada, né? Podemos usar qualquer nomenclatura. Eles estão vendo a igreja se distanciar da verdade, e pelo conhecimento que eles têm, eles são capazes então de dizer: isso está certo, isso está errado. Isso precisa manter, isso precisa ser corrigido. E é por isso então que eles brigam em todo esse tempo para poder conseguir fazer a igreja de Cristo permanecer saudável e obediente à palavra do Senhor. Volte comigo a Atos capítulo 18. Alguém tem horas, por favor, só para me atualizar? Aquela hora era 20 e poucos, agora já está quase... Quanto? 38. Vamos lá então, Atos 18. Continuação, tá? Nós fizemos a leitura aqui até o 11, agora do 12 a 17 diz o seguinte: quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é de questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. É a continuação do contexto então que nós observamos. Paulo, a viagem missionária, chega a Corinto, prega a palavra em Corinto, ele passa 18 meses naquele lugar, falando sobre o Evangelho. Por quê? Porque apesar da oposição que se levantou contra ele, o Senhor em uma visão disse para ele o quê? Não temas, fale, não te cales, porque ninguém vai te fazer mal neste lugar, porque aí existem muitos que são meus. Paulo, ouvindo a voz de Deus, continuou fazendo o serviço ao Senhor ao qual ele foi chamado, e ninguém o incomodou naquele período que o Senhor iria usar a sua vida. Muito pelo contrário, o próprio procônsul, que é o governador romano daquela província, ele se levanta e faz Paulo se calar para não precisar se defender mais uma vez, e ele defende. Paulo, então, ele é defendido por alguém que não crê em Cristo Jesus, e ele continua a pregação do Evangelho. Isto é fruto da fidelidade de Deus. Então a nossa pergunta que nós fizemos, passa para mim fazendo um favor aí, Alex, aí, foi. O que auxilia no desenvolvimento de uma igreja que nós acabamos de observar, então ao longo de toda a história da igreja, é o lugar onde ela está instalada? Não é o lugar onde ela está instalada. É o poder de Deus. É a presença de Cristo Jesus. Como ele disse a Paulo, ele disse: não temas. Como nós observamos, então ele diz: porque eu estou contigo, no versículo de número 10. O apóstolo Paulo não foi incomodado por ninguém em Corinto naquele período, porque o Senhor Jesus estava com ele, porque muitos de Corinto eram de Cristo, eram eleitos de Deus.
É por isso que a igreja desenvolve. É pelo poder de Deus. É pela ação soberana do Espírito Santo no coração daqueles que estão ouvindo o Evangelho. Porque Deus abre os corações, como aconteceu com Lídia, como nós vemos no registro de Atos. Não é o lugar que faz a igreja. Você pode estar instalado como uma igreja na pior das comunidades do mundo, e ela pode ser a maior igreja que existe no mundo. Porque quem faz a igreja crescer é o Senhor. Mas há uma coisa interessante que nós vemos então ver pelas Escrituras, que a igreja de Corinto ela se desenvolve. Na segunda carta nós vemos que não só Corinto, mas a região da Acaia, ela então tem muitos convertidos. E a questão que nós precisamos pensar então é se Jesus estava com ele, é porque Paulo era um homem piedoso. Paulo era um homem temente ao Senhor, e que apesar da perseguição, ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou confiante no poder da palavra, no poder do Evangelho, cumprindo com o seu chamado. E eu acho que a pergunta que nós precisamos usar para nós, para encerrar essa lição é: por que uma igreja não se desenvolve? Porque se aquilo que faz a igreja crescer é o poder de Deus, por que é que uma igreja não se desenvolve? E aí outra pergunta aqui para nós pensarmos: é através de quem que o poder de Deus se manifesta? Por que é que uma igreja não se desenvolve? Porque em muitos momentos da história, o Senhor não quer que ela desenvolva. Como aconteceu na Inglaterra. Piedosos, os puritanos, a igreja não desenvolveu como eles queriam. Mas em alguns momentos, a história da igreja, ela carece de homens e mulheres piedosos, que em tempos de perseguição ou de paz, eles esquecem o seu chamado. Eles esquecem aquilo que o Senhor então quer que eles façam no lugar onde eles estão inseridos. Meus irmãos, Deus os abençoe. Que como igreja, vocês possam ser encontrados por Cristo Jesus, o nosso Senhor, como crentes piedosos, para que o Senhor possa usá-los conforme a sua santa vontade. Nossos versículos, antes de eu passar a palavra, que eu já passei alguns minutos aqui do nosso tempo, o versículo que a nossa classe vai ler é Atos, capítulo 18. É aí que eu só perdi o versículo. Versículos 9 e 10, ok? Nossa classe dos adultos, Atos 18, 9 e 10. Deus abençoe.